Para encerrar essa primeira fase do pequeno expediente, concedo a palavra ao deputado Domingos Dutra, PT do Maranhão. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galerias que nos assistem, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. O senhor José Saddam Mubarak não tem jeito, senhor presidente. O tempo passa, mas José Sarney não se emenda. Depois dos atos discretos, dos atos secretos, de ter perdido a memória que interessava, de todas as estripulias feitas na chamada crise do Senado, o senhor José Saddam agora resolveu manipular a história. Todos nós acompanhamos a imprensa hoje sobre o chamado túnel do tempo, que o presidente do Senado resolveu mudar aqueles quadros. E eu, deputado Jordi, resolvi hoje olhar. E na verdade eu constatei 4 coisas. Primeiro, o senhor José Saddam esqueceu o período de João Goulart, que foi um período importante para a história brasileira, onde a população foi às ruas, reclamou mudança nesse país. Esqueceu o governo Itamar, que sucedeu o Collor no momento difícil da história recente do país e conseguiu levar a bom termo o final do mandato. Esqueceu os 8 anos dos tucanos, que tenhamos ou não divergência, mas foi o primeiro presidente que teve 8 anos de mandato, Fernando Henrique Cardoso. Esqueceu os 8 anos do presidente Lula, que o presidente José Saddam tanto aproveitou, tendo cargo no Maranhão, na Amapá, em todo lugar desse país. Esqueceu a vitória da primeira mulher presidente deste país. Acho que há concordância comigo de que esses fatos deveriam estar retratados ali no túnel do tempo. Ele resolveu esconder a história do Collor e a cassação do Collor, dizendo que foi um simples acidente. Na verdade, o governo Collor e a cassação foi uma tragédia para esse país, que atrasou o nosso processo de desenvolvimento, atrasou a nossa democracia. Talvez o José Saddam tenha tirado o Collor, porque o Collor não cumpriu a promessa na campanha 89, que afirmava que se fosse eleito presidente do Brasil, o colocaria na cadeia. Mas o senhor José Saddam resolveu exaltar ditaduras, exaltou a ditadura de Getúlio Vargas, exaltou o golpe de 1955, exaltou a exaustão, a ditadura militar e principalmente o AI-5, que em 1968 radicalizou o regime militar. E ele também resolveu exaltar a sua própria figura. Eu passei rapidamente, mas vi em 3 ou 4 lugares a figura dele e o nome dele ali estampado. Ou seja, o culto ao personalismo. Mas isso para mim não é estranho, porque o culto ao personalismo é próprio do senhor José Sarney. Lá no Maranhão, quase tudo naquele estado tem o nome de Sarney. E aqui tem um livrinho que eu publiquei há muito tempo, e na última página, senhor presidente, só para que o Brasil tenha noção do culto à personalidade que o presidente Sarney tem, diz assim: no Maranhão é assim, para nascer, na maternidade Marli Sarney, para morar, você tem as vilas Sarney Filho, Quiola ou Rosina Sarney, para casar, é no Fórum Desembargador Sarney Costa. Na hora de estudar, você tem as escolas Fernanda Sarney, Rosiana Sarney, Marli Sarney ou o próprio Sarney. E na hora de pesquisar, na biblioteca José Sarney. Se você quiser saber como anda a corrupção do Estado, basta ir no Tribunal de Contas, Palácio Rosina Sarney. Para ir de um lado da cidade, de um lado para outro, é pela ponte José Sarney. Para reclamar direito trabalhista, é no Fórum Desembargador José Sarney. Para passear, você pega um táxi no posto de táxi Marli Sarney. Descer pela Avenida José Sarney e até a rodoviária Vovó Quiola e de lá viajar até o município Presidente Sarney. No Maranhão, tudo é assombração. Para onde você se vira, você tem assombração de Sarney. Só não tem Sarney no Maranhão em cemitério e funerária, porque ele nos enterra. Portanto, eu acho que é hora do senador Sarney voltar, botar os fatos históricos que
que foram tirados de forma de má fé, como a cassação do Collor, a passagem do presidente Lula e da presidente Dilma. Muito obrigado. Pelo senhor presidente. Conceda a palavra pela ordem, deputado, e, na sequência, conceda a palavra ao deputado Paulderney Avelino na abertura do grande expediente por 25 minutos. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, apenas para registrar a boa notícia que o Ministério da Agricultura, através do ministro Wagner Rossi, proporciona com um crédito de 107 bilhões de reais para financiar a safra 2011-2012. Gostaria que Vossa Excelência desse como lido e também uma publicação na Folha de São Paulo de hoje, dando conta, ou melhor dizendo, no estado de São Paulo, dando conta que a UTI neonatal de São José do Rio Preto, do Hospital de Base, está entre as melhores equipadas do Brasil, portanto, fazendo justiça àquela instituição, o Hospital de Base, que é um hospital escola do noroeste do estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, a cidade onde eu tive a honra de ser prefeito. Apenas para registrar, tanto como lido, esses pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, deputado Jonas Donizete. Com a palavra, o deputado Paulderney Avelino, Democratas do Amazonas, por 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Para mim, senhor presidente, é uma satisfação poder falar para este plenário e para o país sobre o que o governo, e já vem se arrastando desde 2003, quando o PT assumiu o governo, na pessoa do presidente Lula, até os dias de hoje. Não vou falar, neste momento, dos escândalos. Vou falar sobre o que o governo vem arrecadando, extraindo da população e o que o governo vem gastando. Ora, senhor presidente, nos anos de 2003 até 2010, o governo de Sua Excelência, o presidente Lula, teve uma arrecadação em torno de 194% de variação, de aumento de arrecadação, enquanto que apenas com gastos de despesas correntes chegou a 135%. Mas vem aumentando ano a ano. E de 2004 em relação a 2003 foi 13%, no ano seguinte mais 13%, em 2006 mais 10%, em 2007 mais 15%, em 2008 mais 14%, em 2009, ano da crise, mais 16%, e em 2010 mais 10%. E que gastos são esses? Gastos que poderiam estar sendo evitados, porque poderia ter uma administração mais eficiente, mais enxuta, com menos cargos comissionados, com menos cargos para os companheiros que fazem parte do partido e também dessa base dita aliada. Senhor presidente, nós estamos muito preocupados, porque esta arrecadação, ela também é crescente de ano a ano. Para Vossa Excelência ter uma ideia, só no ano de 2011, nós já temos, no primeiro quadrimestre, uma variação de 11,65%. 11,65% é a variação de aumento da arrecadação de impostos neste governo. E o que fazer com esse dinheiro? Investir na educação? Não. Investir na infraestrutura? Também não.
Vossas Excelências sabem quanto representa os investimentos deste orçamento em relação ao PIB, deste governo em relação ao PIB? Apenas 1,3% do PIB. Isso é muito pouco. Como é que um país como o nosso vai sobreviver? Como é que um país como o nosso vai se desenvolver com um investimento deste tamanho? Mas, pasmem os senhores, nós temos 2 orçamentos, para não falar 3 orçamentos. O primeiro orçamento é o orçamento fiscal e da Seguridade do ano. E o segundo orçamento, e maior de todos, são os restos a pagar. De restos a pagar de 2007 até 2010, havia 120 bilhões de reais. E agora, neste ano, o governo executou do orçamento fiscal e da Seguridade de 2011, nos investimentos, apenas 1 bilhão e 300 milhões de reais. E nos restos a pagar, já foi 12 bilhões de reais. Nos restos a pagar. Estes são 2 orçamentos que funcionam paralelo, sem contar o outro, que é o BNDES, que o governo capitaliza através de títulos da dívida pública, indo ao mercado, captando recursos, com a taxa Selic, hoje em 12% ao ano, e transferindo esses empréstimos via BNDES a taxas subsidiadas em torno de 5% a 6% ao ano. Ora, senhor presidente, nós entendemos que o governo precisa investir. Nós entendemos que o governo precisa melhorar a sua performance. Mas o governo precisa também reduzir os gastos na despesa corrente, meu caro senador. E como é que nós vamos fazer isso? Vou pegar aqui um simples exemplo de um dos impostos que foram criados no início da década passada, 2002, 2003, como é o caso do PIS, PASEP e COFINS, que tinha uma alíquota de 1,65, que tinha 0,65, foi aumentado em 1 ponto percentual, 0,65 cumulativo, não cumulativo 1,65, e depois a COFINS de 3,6 para 7,6. Naquela época, a Receita Federal deu uma calibragem para cima e nós vimos aumentar sucessivamente nos anos seguintes a arrecadação do PIS, PASEP e COFINS. Neste ano, nós temos aqui, no primeiro quadrimestre, COFINS, um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior de mais 9,32%, e do PIS, PASEP mais 11,42%. Um sobre o outro dá um acréscimo de 9,76%. 9,76% descontada a inflação. Descontada a inflação. Ora, se lá em 2003 essa contribuição ela foi calibrada com a alíquota muito elevada, por que o governo agora não refaz, não dá um ajuste para baixo, reduzindo gastos para reduzir o impacto dessa terrível carga tributária que pesa sobre os brasileiros? Por que não fazer isso? Reduzir de 9,25 o PIS, PASEP e COFINS para algo em torno de 7%, para calibrar em um percentual que seja compatível com uma carga fiscal menos danosa que pesa sobre o bolso de todos os brasileiros. Senhor presidente, o cachorro corre atrás do rabo, senhoras e senhores deputados.
não baixa a carga fiscal porque o governo gasta muito e tem que arrecadar para suprir. Gasta muito e por isso tem que manter a carga fiscal elevada. Mas nós precisamos levar em consideração de que os brasileiros estão exauridos. Ainda na semana passada foi aprovada aqui uma medida provisória onde as contas de luz dos contribuintes, as contas de luz da população serão oneradas em 25 anos em mais de 50 bilhões de reais. Em mais de 50 bilhões de reais. E o plenário desta casa aprovou. Não com meu voto, mas o plenário desta casa aprovou, meu caro senador Mauro Benevides. E assim vai. Por que não fazermos uma revisão nesses impostos? Por que essa casa, altaneiramente, como um poder independente, não se coloca contra esse abuso extorsivo de tributar, e gastar, tributar o povo e gastar em benefício do governo? Presidente, permite, deputado Paulo Nevelino, Vossa Excelência, na sequência do raciocínio, nesse grande expediente, e Vossa Excelência sempre, quando as figuras que pontificaram nessa tribuna, pelo seu brilho e, sobretudo, pela sua extraordinária capacidade de argumentação, Vossa Excelência vai terminar desembocando naquilo que todos nós desejamos. É uma reforma tributária que atenda à realidade nacional. Quando Vossa Excelência estava aqui, ausente na passada legislatura, Vossa Excelência já ouvia o projeto Rigoto, estabelecendo aqueles parâmetros para regular a estrutura tributária brasileira. Nada se fez nem naquela legislatura, em que Vossa Excelência aqui era um dos parlamentares mais atuantes, nem na passada, e queira Deus façamos atendamos nessa essa exigência da própria conjuntura brasileira. Não podemos mais procrastinar a reforma tributária, que no fim, no âmago do pronunciamento de Vossa Excelência, nós chegaremos a identificar como grande alternativa uma reforma tributária justa que atenda aos reclamos do povo. Obrigado a Vossa Excelência.